quando a gente estuda o nome de alguém, a gente fala do nome e sobrenome. Juridicamente falando, o nosso nome é pré-nome e sobrenome. E eu fiz um post no Instagram falando sobre o nosso sobrenome. Se alguém estiver assistindo de Portugal, né? A gente tem muito colega em Portugal. Lá em Portugal já se usa sobrenome, mas eles também falam em apelido. Né, o que para nós é um apelido carinhoso, né? Por exemplo, Letícia chama de Lê. Lá em Portugal também chama apelido o sobrenome. Mas vamos usar aqui sobrenome. Quando a gente estuda uma pessoa, normalmente os sobrenomes dos anjos, de Jesus, Cruz, Nascimento. Lembrando aqui, pessoal, toda regra tem uma exceção. Né? Toda análise, ela precede de uma análise do genossociograma, que é a árvore genealógica. O dos santos, nem todos os dos santos, né? Mas uma grande parte, tem uma história ancestral que fala de alguém que poderia ter sido colocado numa roda de adoção, num lugar de adoção. Por quê? Né? Então, eu comecei a pegar esse fio da meada lá em Portugal. Porque lá em Portugal é que eu conheci a roda da adoção. Para minha surpresa, né, eu fui estudar mais sobre o assunto. Aqui no Brasil temos também a roda, em vários lugares. Ela ainda existe no mundo, sabe? Na Alemanha, por exemplo, não é mais roda, é uma caixinha climatizada, onde as mães que na época não podiam ter seus filhos por N motivos, né? Não podiam criar os seus filhos por N motivos, porque dentro da sua programação psíquica, né? Talvez deixar uma criança, eu sempre digo que quando uma mãe segue uma gestação até o final e entrega o que é o maior tesouro na vida de uma mãe para alguém cuidar, é uma grande prova de amor. Sim. Porque ela, dentro das razões dela, entendeu que ela não ia dar conta. E muitas vezes a gente julga essa mãe dizendo, você não me amou, porque é o nosso trabalho, né? Você não me amou, você não me quis, a minha melhor escolha era estar com você. Mas dentro da programação, tinham mulheres que eram mandadas para fora de casa, tinham mulheres que tinham filhos com parceiros casados, haviam abusos, né? Inclusive, muita gente no próprio post que eu fiz no Instagram colocaram, eu sou filha de um padre, eu sou filha de uma freira, né? Eram também crianças que eram concebidas dentro de relações informais e que os pais mandavam para os conventos para aquelas meninas terem os seus filhos. Inclusive tem muitos filmes falando sobre isso. E aí as freiras, né, ou vamos dizer as enfermeiras, acolhiam essas crianças e daí para dar um nome. Vamos dar um nome. Hoje mesmo, né, quando uma criança nasce nesse contexto, muitas Vitórias, né, nascem com esse contexto. Então dava um nome, beleza, o teu nome vai ser Maria, Vitória, José, sempre um nome vinculado a alguma sacralidade. E qual que é o sobrenome da família, né? Lembrando que o sobrenome ele pode ser de lugar. Então, por exemplo, o meu sobrenome é Barcelos, ele é um sobrenome de lugar de Portugal, porque existe uma região, Barcelos, em Portugal, que inclusive o galo, né, que é muito conhecido em Portugal, é um símbolo da cidade de Barcelos. Então, ele pode ser de lugar, pode ser de profissão. Por exemplo, os Ferreiras, né? Os Ferreiras, ele tem um sobrenome que vincula uma profissão de ferreiro. Eu posso também ter um sobrenome de parentificação, do pai ou da mãe. Então, por exemplo, eu sou filha do Fernando, então eu sou Fernandes. Alguns sobrenomes também são de cristãos novos, né? O Brasil, ele tem muitas famílias que vieram para cá, migrantes ou fugidos. Tem muitos judeus que vieram para o Brasil e que acabaram também usando sobrenomes de bichos, de floresta. Então, os Silvas, é uma grande possibilidade de serem cristãos novos. Coelho, Barata, né? E os Santos também é um dos sobrenomes de Jesus, da Cruz, que poderiam estar vinculados a crianças que foram abandonadas, porque a família desta criança acabava sendo uma família espiritual. Então, claro, a gente não pode dizer que eu sou dos Santos, então eu fui adotada, ou meu pai foi adotado, ou minha avó foi adotada. Mas é uma linha de pesquisa. E aí o que leva a gente a olhar é o que o cliente traz para a gente como motivo de consulta. Então, por exemplo, uma criança que foi adotada, ou estou conectada com uma pessoa que foi abandonada, ou que foi adotada na árvore genealógica, eu carrego
uma tristeza profunda, um vazio existencial, um medo de ser abandonada. Um não pertencimento. Um não pertencimento. E aí a gente começa a montar a árvore e procurar para ver se existe uma situação de abandono na árvore genealógica que justifique essa demanda. E por incrível que pareça, depois que eu botei esse post, Aline, que já tem, sei lá, mais de 1 milhão de visualizações, todas as pessoas que eu atendi do momento do post até agora, todos tinham sobrenomes de adoção. De adoção.